Olá, graça e paz em nome de Jesus. Aonde vocês estiverem, o tempo é de Deus. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Amém? Amados, Deus é o Senhor do tempo. Coloque isso na tábua do seu coração. E temos que aproveitar bem, meus queridos, a vida que temos. Amados, vivemos para Deus e temos, meus queridos, a todo tempo. E todo o tempo, meus queridos, de nossas vidas, ou seja, que sejam alvas as nossas vestes, que seja alva as suas vestes, vivendo para Deus com temor, com sabedoria, com paciência. Porque, meus queridos, Deus quer que seus filhos sejam bem-aventurados, felizes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 é bem claro. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amados, o tempo é uma das dádivas mais preciosas que Deus nos deu, que Deus, o Senhor, nos concedeu para nossas vidas, que o Senhor te concedeu para a sua vida. Por isso, meus queridos, devemos administrá-lo com muita sabedoria, com muito temor, com muita paciência. Administre o seu tempo, o tempo que Deus te deu. Porque, meus queridos, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Está escrito: igreja, o tempo é de Deus. Amém? E Ele, meus queridos, possui propósito para cada um de nós. Ele possui propósito para a sua vida, em todas as áreas das nossas vidas. É certo, meus queridos, que serão cumpridas, ou seja, no momento dele, no momento determinado. Amém? No momento dele. Tudo, meus queridos, que fazemos nesta vida tem que ter o seu tempo, o tempo determinado. Nada deve ser deixado, meus queridos, por acaso. Coloque isso na tábua do seu coração. Temos que saber aproveitar o tempo com discernimento, com diligência, quanto, meus queridos, às oportunidades, ou seja, que Deus nos dá, que Deus te dá neste momento onde você estiver. Amém? Deus, meus queridos, nos dá o tempo e o tempo é dele. Glória a Deus. Somos, meus queridos, administradores do bem ou do mal, ou das coisas boas ou das coisas mais, ou seja, na organização, meus queridos, do nosso tempo, ou seja, que Deus nos dá em relação ao trabalho, à família, ou seja, ao lazer, à igreja, enfim, meus queridos, temos e devemos, coloque isso na tábua do seu coração, administrar o nosso tempo em todas as nossas atividades. Amados, nós somos o que? O único obstáculo, só tem esse obstáculo para isso não acontecer, ou seja, retardando os seus planos, os planos de Deus para nossas vidas, através da nossa má administração. Então, administre seu tempo bem, em nome de Jesus, precisando reservar, meus queridos, em nome de Jesus, todos os dias é um momento para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra sempre, meus queridos, em nome de Jesus. Amém? Jesus nos ensinou, meus queridos, que devemos o quê? Falar em assuntos espirituais a todo tempo, a todo momento, meus queridos, em comunhão com Deus. Queira estar em comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 deixa bem claro: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Ou seja, meus queridos, o reino de Deus deve ser prioridade em nossas vidas, sempre, sempre, sempre. Orando, meditando na palavra, sempre, meus queridos. Orai sem cessar, orai continuamente. Amados, não é errado cuidar das coisas materiais, não é errado. Mas, infelizmente, meus queridos, a falha está em quê? Nas preocupações demasiadas, nas ansiedades, que ocupa todo o seu tempo. Ou seja, isso revela o quê? A falta de fé. Isso não deve acontecer. Eclesiastes capítulo 3, 4 e 5. Há tempo, meus queridos, deixa bem claro: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Há tempo, meus queridos, de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedras, ou seja, tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar. Há tempo para tudo, meus queridos. Há tempo determinado para tudo e temos que administrá-lo, ou seja, o tempo que Deus nos dá. Administre o tempo que Deus te deu, porque Ele, meus queridos, é o Senhor do tempo. Amém? Amados, Salmo capítulo 90, versículo 12, o salmista ora dizendo assim: ensina-nos, ó Deus,
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos os corações sábios. Ou seja, meus queridos, o que é que essa mensagem quer dizer? Cada minuto, ou seja, nosso, é precioso. Cada minuto seu é precioso, é indispensável. Aproveite o tempo que Deus te concedeu. Amém? Deus é o Senhor do tempo. E Ele, meus queridos, não quer que sejamos o quê? Que sejamos escravos. Deus não quer que você seja um escravo, servo do tempo. Ou seja, Ele quer que todos nós aprendamos, meus queridos, a contar os nossos dias. Ou seja, administrá-lo. Ou seja, administre o seu tempo. Administrar o tempo, meus queridos, é você confiar em Deus. Administrar o tempo nas casas temporais, ou seja, como nas casas tanto temporais como espirituais, para que vocês possam entender. A casa espirituais, meus queridos, é a vida humana, ou seja, é limitado o nosso tempo, a nossa vida física, ou seja, meus queridos, que é o que? A nossa vida é passageira, por isso o tempo é precioso e precisamos, meus queridos, administrá-lo. Administre o seu tempo. A casa espirituais, meus queridos, é o homem que tem o quê? O elemento eterno dentro de si. Nós temos um elemento eterno dentro de si, exatamente isso que você ouviu. Ou seja, dentro de você possui o quê? A alma e o espírito, porque são o quê? Imortais. Ou seja, meus amados, o que é que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o tempo da vida física agora, a outra é o tempo, ou seja, do homem depois da morte. Ou seja, a garantia, meus queridos, de uma vida eterna com o Senhor. Amém? Amados, Deus fez o tempo, ou seja, para nós. Deus fez o tempo para você. Devemos saber administrá-lo. Administre seu tempo. Em todo o tempo seja alvas, como a palavra de Deus diz, as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Essa é a mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Saiba aproveitar a sua vida. Aproveite a sua vida vivendo para Deus, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Vou repetir, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deus continue te abençoando. Tome posse. Minha oração é essa, que tudo que aqui está escrito, você venha tomar posse em nome de Jesus. Coloque todas as palavras na tábua do seu coração. Amém? Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.